Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos, pessoal. Um grande prazer estar aqui com vocês. O canal da Ações Garantir o Futuro, se você não é inscrito, se inscreva, porque a gente está fazendo conteúdos diários aqui no YouTube, uma coisa que muita gente pedia, e a gente começou a fazer. Então, ó, se inscreva, já vê, já faz o seguinte: acabou essa live aqui, já maratona todos os vídeos que a gente coloca, porque faz muito bem para que você entenda como funciona o mercado de ações, como é que funciona o mecanismo de transferência de recursos dos impacientes para os pacientes, como diria o Warren Buffett, tá, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-noite. Sexta que simboliza aí, digamos assim, eu nem sei o que simboliza, porque a gente esperava uma queda e fomos surpreendidos novamente pelo mercado, né? A gente vai falar bastante de Banco do Brasil e algumas outras coisas aqui para atender vocês que estão aqui no chat. O Rafael, o William, a Soraya, o Marcos, o Juliano, o Jean, o Kleber, o Sérgio, o Bruno. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Vamos falar de Banco do Brasil. Trouxemos a presença ilustríssima aqui também do nosso analista aqui, o Pedro Gaudi, que faz parte da Casa de Análise do AGF, que está sensacional. Se você ainda não é assinante do aplicativo, olha, vai aqui no link que tem aqui embaixo, embaixo aqui do YouTube, aqui que você vai ver e vai poder entrar no aplicativo para conferir tudo que o Pedrão coloca lá em relação aos resultados e a equipe inteira do AGF faz, tá bom? Boa noite, Lulu. Boa noite, Tunicão. Boa noite, Pedrão. Vamos começar com as mulheres. Lulu, boa noite, tudo bem? Gente, muito boa noite. Boa noite, eu não sei para quem. Por É, alguns motivos, Fábio Baroni. Primeiro que o jacaré ficou com o estômago roncando, né? pois é. Achou que ia fazer uma boquinha hoje e não aconteceu. E segundo, pessoal, que eu acho que a gente tem uma bronca aqui para passar para vocês. Eu, particularmente, preciso tirar algumas coisas do meu sistema, tá? Primeira delas, e vou começar com uma grande frase bíblica de efeito: quem planta vento, colhe tempestade. E pelo que eu tenho visto nos últimos tempos, assim, de muitas pessoas, de muitas perguntas vazias que têm chegado no direct, é gente desesperada, é desespero quando cai, é desespero se sobe, é só desespero, né? Que é tudo que a gente não ensina aqui, gente. É gente que vendeu a 18 porque quer baixar o PM, que achou que ia despencar amanhã para 16, e aí hoje saiu correndo para comprar 20, e aí se segunda baixar para 16, o cara vai estar desesperado porque comprou a 20. Esse tipo de movimento se chama, não tem outro nome, se chama roleta. Se Boa. você ficar pessimista quando o mercado estiver pessimista e otimista quando o mercado estiver otimista, vocês vão perder dinheiro. Vocês vão perder dinheiro, não interessa o quão boa seja a empresa e o quão bom seja o resultado. Se vocês ficarem tentando adivinhar para onde vai, eu não estou falando só de Banco do Brasil, eu acho que o pregão de hoje ele é emblemático para que vocês, de uma vez por todas, parem com essa sanha, com essa mania de achar que conseguem prever cotação de curto prazo, tá? Hoje, inclusive, o BB parece que escolheu a dedo o dia de anunciar os seus resultados, né? Muita gente tentando adivinhar para onde as cotações iriam hoje no dia do anúncio, né? Na verdade, o anúncio foi ontem à noite. Matérias super pessimistas, como deveriam ser, porque o balanço de fato veio feio, veio muito ruim, né? Então, obviamente que os relatórios que saíram hoje, que as matérias que saíram ontem também eram super pessimistas. E isso está entrando, eu não sei se é só isso, mas a grande maioria das pessoas, pelo que eu estou entendendo, está se deixando levar por uma coisa que a gente sempre fala para vocês não fazerem. Se você muda de ideia a cada notícia e a cada balanço que sai trimestre após trimestre sobre as posições que vocês têm na carteira de vocês, vocês vão perder dinheiro. E aí eu gosto sempre de trazer, né, pessoas que entendem muito mais do que nós, e é muito fácil a gente ficar repetindo frase bonitinha do Warren Buffett, mas na hora do vamos ver você faz completamente diferente. Então, primeira coisa, parem de ficar correndo atrás do rabo. Não adianta ficar tentando adivinhar as meninas no mercado. Ninguém sabe responder isso para vocês. E se alguém estiver falando que sabe para onde vai, tá mentindo ou tá mal intencionado, tá? Vou dizer uma frase aqui para vocês do Buffett, de uma matéria que depois, segunda-feira, eu vou soltar um insight para vocês lá
no app do AGF sobre o que a gente pode levar de lição aí desses últimos dias aí de pregões a respeito de Banco do Brasil, principalmente, né, usando como exemplo, de uma frase, uma carta, na verdade, de 2018, que o Buffett soltou junto com o Jamie Dimon, que é o CEO do JP, tá? Que era um movimento na época tentando conscientizar as empresas de capital aberto sobre os malefícios, não só para as empresas, CEOs e equipes de RI, como também para o mercado em geral, principalmente investidores, sobre os malefícios de curto prazo que levar em consideração apenas e exclusivamente os lucros e guidance de curto prazo podem ter na vida financeira de vocês. Então, parafraseando o Buffett aqui, e na segunda-feira eu posto esse estudo para vocês. Em nossa experiência, o guidance de resultado muitas vezes leva a um enfoque não saudável em lucros de curto prazo, em detrimento da estratégia, do crescimento e da sustentabilidade de longo prazo. Um estudo feito pela McKinsey em 2006 descobriu que guidance não afeta os múltiplos de uma companhia nem reduz a volatilidade de sua ação. O único benefício significativo observado foi um aumento nos volumes de negociação, o que é bom para traders, mas não é útil para a grande maioria dos outros investidores, principalmente os investidores de longo prazo. E eu gostaria muito de acreditar, como a gente continua acreditando, senão a gente não continuaria aqui, né? E a gente fez questão de fugir do nosso script sempre que necessário e abrir essas lives aqui para vir comentar esses movimentos com vocês de uma maneira séria e de uma maneira sóbria. Exatamente. Sem ficar fazendo fofoquinha, sem ficar. Será que o preço cai amanhã? Será que o preço sobe? Né? Claro que tem brincadeira, a gente quer sempre levar o negócio de um lado leve também. Mas, gente, isso aqui a gente gosta de acreditar que vocês também levam os investimentos de vocês a sério, tá? Então, parem com esse tipo de comportamento de roleta, porque quem joga em cassino perde sempre para a casa, tá bom? Então, se você, obviamente, né, a gente teve uma mudança aí, já estou até me estendendo, já vou deixar os colegas falarem aí, eu estou Luiz e palestrinha hoje. A gente teve uma mudança, uma informação nova, que saiu ontem junto com o balanço péssimo do Banco do Brasil, que foi a redução do payout, né? E é baseado nisso, é baseado em fatos, dados e estratégia que vocês devem, daqui em diante, tomar as decisões de vocês. Não se o pregão de hoje subiu 4%, se o de ontem subiu 3%, isso não quer dizer absolutamente nada, porque em um pregão milhões de coisas podem acontecer. Hoje, inclusive, era vencimento de opções, o que pode ter levado aí muitos investidores que estavam short, dado o movimento de alta de ontem, de antecipação de alta de ontem, a zerarem hoje parte das suas posições shorts e recomprarem os papéis que estavam alugados. Então, essa é uma das teses entre várias outras, né? Agora o mercado tem um novo guidance, tem para onde mirar, tem quais números acompanhar, tem um pouquinho mais de visibilidade, mas assim, eu acho que é um pouco do nosso papel também, pessoal, trazer um pouco vocês para a realidade de que o que a gente faz aqui não é investir dinheiro de banco imobiliário, é dinheiro de verdade, é o futuro financeiro de vocês que está em jogo. E às vezes parece, e eu sei que é muito fácil disso acontecer, a gente é levado por matérias pessimistas, e o contrário também é verdade, né? É levado a investir por notícias otimistas, quando na verdade isso não tem nada a ver com o fundamento das empresas que vocês estão investindo. Falando de Banco do Brasil especificamente, você deveria comprar Banco do Brasil se as cotações continuarem caindo, se você ainda vislumbrar, se você ainda acreditar que o Banco do Brasil tem capacidade, tem competência suficiente para reverter, não só apenas reverter a atual situação, como dar a volta por cima e voltar à lucratividade que a gente já sabe que é possível do banco bem administrado divulgar. Se você não vê essa perspectiva, tá? Se você acha que investir em estatal, poxa, tem um risco além daquele que você consegue quantificar e suportar de volatilidade na sua carteira, eu não acho que vocês devem comprar mais Banco do Brasil, nem se for a R$ 1, se vocês não acreditarem que o banco pode se recuperar. Porque é isso que o investidor mira quando ele está comprando uma ação.
ela pode estar passando por momentos de dificuldade, como foi o caso do Bradesco, como foi o caso até do Itaú em tempos não muito distantes, mas quem tinha essa ação na carteira e continuou comprando, mesmo com a faca caindo, era porque acreditava que uma hora isso ia se transformar num yield futuro maior, ainda se provar uma tese vencedora de longo prazo. Então, é isso que vocês têm que ter em mente e não ficar tentando adivinhar preço de cotação, que inclusive segunda-feira pode cair para R$18. Ninguém tem essa resposta. Agora, isso são coisas que estão completamente fora do nosso controle. O que está sob nosso controle? O preço que a gente paga e a qualidade das empresas que a gente tem em carteira. Então, dito isso, muito boa noite, Pedro Gaudi, como é que você está? Tonico Dias, como é que vocês estão? Ufa, tirei do meu sistema, agora a gente pode voltar a falar leve de novo. Tudo bem, Pedrão? Tudo bem, Lu? Boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, Tunicão, como é que você tá? Tudo bem? Maníaco Boa noite, depressivo esse Lu. mercado, hein? Nossa, nem fala, viu? Grandes emoções vividas ao longo do dia hoje. Abriu com queda, daí teve leilão, abriu em alta, finalizou em alta, um volume gigantesco, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas estava vendo aqui, acho que foi o maior volume da Bolsa hoje, né? Maior volume da Dois- Bolsa hoje. 2,6 bi. 2,6 bi, enquanto o Vale negociou 1,7, Petrobras negociou 1,6. Então, salvo engano, é 6 vezes o volume médio do Banco do Brasil também. Acho que tem muito a ver com o que você falou, né, Lu? Vencimento de opções aí também. Pessoal que estava. A gente viu, né, o BTC aumentando aí nos últimos dias, o pessoal ficando muito vendido. Mas é isso, né? Depois a gente vai. Temos muito tempo ainda para falar sobre as teorias e as teses sobre o que aconteceu aqui atrás, né, Pedrão? Com certeza. É, Mistérios. eu acho Mistério. aqui, pessoal, eu tenho um negócio para falar que sempre me consome nesses momentos aí, que é a parte de emocional. A galera continua sendo emocionada no mercado e eu acho isso assim aterrorizante, para ser sincero, pessoal. Ainda mais quem, assim, se você já segue o AGF, se você já entende a nossa metodologia, a nossa filosofia de investimento, que a gente cansa de falar. A gente abre uma live numa sexta-feira aqui, justamente porque em todos os canais que a gente abre, em Instagram dos sócios nossos aqui, Instagram do @ações garantem, YouTube, tudo que a gente faz, pessoal, assim, parece que assim, parece que vocês, alguns entendem pra caramba, isso é muito bacana, só que quem não entende fica naquele frenesi maluco. Puta, compra agora, não compra agora. Quando o que vai resolver a tua vida financeira, o que vai garantir o teu futuro, que é o que a gente estampa e carrega nesse peito aqui, que ações realmente garantem o futuro, é justamente você fazer as compras de maneira assim, de maneira que você não se preocupe muito com o que está acontecendo. Olhar um resultado trimestral de uma empresa tão forte como essa, será que talvez faz sentido você perder o seu sono ou ficar ansioso com puta, o que vai acontecer amanhã, hein? Vai sair o resultado trimestral. Será que isso vai mudar mesmo na sua vida do acionista? Eu fico perguntando o Barsi, né? Eu olho sempre para o Barsi, que no final do dia é referência, né? Para mim é o Pelé, e sempre vai ser, eu sempre vou falar isso, mas eu olho para o Barça e eu fico pensando, será que o Barça vendeu todas as ações dele, toda a posição dele, não se preocupou em um minuto e não tirar a sonequinha sagrada dele da tarde? Porque hoje ia ter resultado do Banco do Brasil? E a resposta é claro que não, pessoal. O mercado de ações é assim, como eu falei logo no começo, a frase de Warren Buffett, que deveria, acho que, colar na testa de todo mundo, que é um mecanismo de transferência dos impacientes para os pacientes. E acho que a Lu falou muito bem, se você confia no futuro do Banco do Brasil, você acha que ele vai sair dessa? E olha, eu posso te dizer um negócio, viu? Banco erra uma vez. Uma vez. Ele vai errar outra vez em algum outro lugar que ele não errou ainda, tá? Mas eu nunca vi banco gostar de perder dinheiro, até porque esse é um dos bancos que fomentam o governo, basicamente, né, pessoal? Então, cá entre nós, ele não pode se dar o luxo de ficar errando muitas vezes, né? Se você acredita nisso, talvez seja um belíssimo momento para você estudar e ver se cabe na tua carteira. Claro que não é, agora eu vou fechar o olho e vou parar com tudo e vou comprar tudo em Banco do Brasil. Quem está fazendo isso também está entrando nesse frenesi que a gente está falando e não está aplicando a estratégia de forma que a gente explica aqui em todas as lives, pessoal.
A gente abriu uma live aqui de sexta para acalmar os ânimos de vocês, tá bom? As ações garantem o futuro. Fiquem tranquilos. Segunda vai ter mercado de novo. Terça vai ter mercado de novo. Daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, vai ter mercado de novo. A questão é, você fez o que a gente está propondo aqui para você? Você tem colecionado bons ativos pagadores de dividendos? Se a resposta for sim, ok, você está num belíssimo caminho, você vai viver de dividendos em algum momento, vai demorar, não vai ser do dia para a noite, mas vai acontecer, porque aconteceu com todos nós aqui, mas demorou, foi trabalho suado, foi investimento atrás de investimento, empilhando, bonitinho, e passando por esses momentos, porque se enganam aquelas pessoas que acham que as ações, as boas empresas nunca vão cair, vão sempre subir em linha reta. Não, boas empresas vão oscilar. Isso vai acontecer. Se você não tiver estômago, que é o que eu abri aqui falando para vocês, se você não tiver comportamento para isso, talvez você deva repensar em ter ações. Agora, se você entender como é que funciona isso, se você entender que é longo prazo, eu convido você a fazer o seguinte: pega tanto o Banco do Brasil, Taesa, essas boas empresas que a gente vive falando aqui, pega o histórico delas, veja como elas se comportaram em períodos turbulentos, tão turbulentos ou mais do que o que a gente vive hoje, e dá uma olhada, vê como elas atravessaram esses momentos. Vocês vão se surpreender, e vou te dizer mais, hein? Vou te dar de lambuja uma coisa, hein? Dá uma bela porrada em qualquer renda fixa que você vê por aí. Pedrão, queria que você falasse um pouquinho mais agora a respeito dos resultados. O que você achou? O que teve de destaque para você negativo? Obviamente, o negativo está meio que estampado, mas teve alguma coisa que chamou sua atenção em meio a toda essa turbulência que está atravessando o Banco do Brasil? Vamos lá. Olha, se a gente olhar as contas, Fabião, estruturalmente o Banco do Brasil não foi ruim. A gente, por exemplo, olhando a margem financeira bruta, 25 bi de reais, né? Que é onde ela tira o spread, né? É onde ela capta dinheiro, remunera o investidor, pega esse dinheiro e empresta, joga no crédito para ganhar a diferença dos juros, né? 25 bi no segundo trimestre de 25 bi e meio no segundo trimestre de 24 bi no primeiro trimestre de 25. Então ela veio normal. O que pegou no resultado do Banco do Brasil foi as despesas de provisão para devedores duvidosos, que ela teve que expandir muito por conta da 4966, claro, né? E ela foi quase 16 bi de reais de PDD, foi mais de 100% sobre o segundo trimestre de 24 e 57% acima do primeiro trimestre de 25. Aí derrubou a margem financeira líquida, né, para 9,1 bi, ficou bem abaixo aí dos trimestres comparáveis. A parte de receita com tarifas, né, prestação de serviços, bem redondinha, 8,7 bi de reais, 8,8 no segundo trimestre de 24, 8,4 no primeiro trimestre de 25. Só que esse PDD mais alto, ele arrastou tudo até chegar no lucro lá embaixo, que foi bem abaixo do que o mercado esperava, né? O mercado estava lá 4, 5, veio 3,8 bi de reais, um tom danado. Aí você vai tirar o ROI, né? O ROI de 8,4%, é muito baixo, né? A gente sempre brinca que banco, o ROI ideal é 20%. Por que 20%? Banco a cada 5 anos dobra de tamanho, né? 20% cada ano, né? Então, o Banco do Brasil fugiu totalmente da curva, o Basileia dele veio muito bom, e na adimplência acima de 90 dias, é claro, se ela aumentou o PDD, subiu para 4,21%, né? Contra 3% no segundo trimestre de 24 e contra 3,86% no primeiro trimestre de 25. A Lu estava até falando sobre o caso do Bradesco, né? O Bradesco, quando errou o pé com inadimplência lá atrás, né? Esse indicador chegou a 5%, o papel desabou em bolsa, o ano passado caiu 40%. Agora ele está melhorando, o papel está recuperando tudo. Então, assim, estruturalmente, eu não acho que o resultado do Banco do Brasil veio ruim, eu acho que ela está tendo um problema sério, né? Com agro, com inadimplência no agro e com pequenas e médias empresas, que está dado isso aí para ela e para os outros bancos também, né? Então ela teve que aumentar a provisão de devedores duvidosos. E para mim ficou claro o seguinte, né? Na própria teleconferência, o terceiro trimestre também não vai ser fácil, tá? Mas o quarto trimestre vai melhorar bastante. Por conta disso, ela já voltou com os guides bem mais conservadores, né? As expectativas. E ela, logicamente, pelo conservadorismo, pelo racional do momento, ela baixou o payout de 40% a 45% para 30%, né? Então, para esse segundo semestre, o payout vai ser esse. Quer dizer, você já viu o Banco do Brasil ter tantas
descida, os problemas e tudo mais, se recuperou. Então, assim, é uma nuvem passageira, vamos brincar assim, né? Mas, assim, estruturalmente o resultado não foi ruim. É o PDD realmente que pegou forte no resultado do Banco do Brasil aí no segundo trimestre. Boa, Pedrão. Tonicão, Lu, antes de eu passar para vocês a bola, vamos fazer o seguinte: a gente está com quase 3.500 pessoas ao vivo e acho que a gente não tem quase like aqui. Então, se vocês puderem dar um joinha, pessoal, porque é um assunto que, com certeza, acho que talvez até tenha saído da bolha, digamos assim, do mercado de ações, extrapolado um pouquinho até para a parte política, né? Quando a gente fala de Banco do Brasil, envolve muita política, muitas paixões, coisa que eu digo para vocês aqui: esqueçam quando se trata de estratégia previdenciária, tá bom? A estratégia previdenciária de Luiz Barsi, que ele nos ensinou aqui, que é o Ações Garantem o Futuro, pessoal, ela extrapola e consegue assim sobreviver a qualquer tipo de política, tá? Estou falando de direita, de esquerda, de centro, de guerra, de ditadura, já essas empresas que nós falamos aqui, graças a Deus, prosperaram apesar de tudo isso. Então a gente vai fazer o seguinte agora: o pessoal do marketing mandou um recado aqui que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma forma aqui. Quem quiser entrar no aplicativo, eu vou pedir para o Paulinho colocar aqui. A gente vai deixar um link aqui no chat e também aqui embaixo. Se você ainda não está no aplicativo do AGF, pessoal, vamos fazer o seguinte: a gente vai abrir 80 vagas aqui específicas. Paulinho, se você puder colocar aqui na tela, ó. Ele vai colocar aqui na tela. O que vai acontecer? Você vai entrar no link que está passando aqui, no chat que está passando aqui, ou aqui na live do canal oficial da Ações Garantem o Futuro. Se você estiver vendo depois, está aqui no canal oficial da Ações Garantem o Futuro. Vai abrir o WhatsApp verificado do Ações Garantem o Futuro, tá? Você vai abrir lá e você vai ter um olá escrito, tá? Você já vai mandar o olá e o bot vai... O Paulinho está colocando aqui na tela, ó, o bot vai colocar aqui para você: oi, Paulo, que bom ter você aqui. Você vai digitar promo. Se você não for assinante do aplicativo, você vai receber uma condição especial para que você possa assinar, tá bom? Então isso é bem bacana. E se você já for assinante, você vai receber uma promoção especial do BEST, que é um dos nossos treinamentos setoriais. Recomendo muito que vocês façam isso, pessoal, porque esse assunto do Banco do Brasil acabou mexendo muito com as pessoas. E eu acho que isso foi uma oportunidade muito bacana de duas coisas. Primeiro, de você entrar numa comunidade que realmente vai te ajudar demais a transbordar esse tipo de conhecimento, porque você não está entendendo como é que funciona o mercado de ações. Isso é muito bacana. E segundo, porque você vai ter a chance também, caso queira, de aprender como é que funcionam os setores BEST, né, pessoal? Isso é muito bacana. Bancos está na nossa lista de setores BEST. A gente não fala de bancos digitais aqui, a gente se refere especificamente aos bancos grandes, né? Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, né? BTG também, enfim. Mas o que nós fazemos aqui é justamente ensinar para vocês entendam como é que funciona o mecanismo do mercado de ações. Ó, o Alex Pires está falando aí, sou assinante, super recomendo. Obrigado, Alex. Várias pessoas estão falando aqui, e o que está mais acontecendo, que eu estou achando muito bacana, é que a nossa comunidade, eu não sei se você viu, Lulu, Tunicão, Pedrão, vocês estão acompanhando a comunidade, a gente acompanha direto aqui, e o que é muito bacana, pessoal, as pessoas se ajudam. As pessoas que são mais antigas de casa, que vestem a camisa do AGF aqui no peito, elas ajudam as pessoas que estão chegando lá. Então tem muita gente que chegou e não está entendendo muito bem como é que funciona carteira previdenciária, o processo que a gente faz aqui para entregar, obviamente, esse conteúdo. Então as pessoas se ajudam. Tem gente que chega lá e fala: pô, será que eu devo vender Banco do Brasil? Será que eu devo comprar? E as pessoas se ajudam. Então a nossa comunidade é excepcional. A comunidade, sem sombra de dúvidas, mais forte na internet quando o assunto é ações, porque é algo que a gente acredita, a gente vivencia isso no dia a dia, e acima de tudo, né, Lulu, Tunicão, Pedrão, Jean também, Felipe, nós amamos o que nós fazemos, pessoal. Então a gente entrega tudo que a gente ama mesmo de coração, e a gente abraça a causa. Então, se você ainda não entrou no aplicativo do AGF, entra agora, vai no link que está na descrição aqui do canal oficial da Ações Garantem o Futuro, ou aqui também na parte que está sendo enviada aqui no chat. Entra lá, vai abrir o WhatsApp oficial, que tem o selinho azul aqui do Ações Garantem o Futuro. Vai estar o olá, você aperta OK para enviar o olá, vai ter o chat aqui, você digita promo e você vai receber uma oferta especial, só que nós só temos 80 vagas, tá bom? Então é uma forma de você acabar entrando aqui, já entra, se você não entende nada, já entra e vai na parte de educacional, porque lá você vai ter os treinamentos gratuitos para você já entender como é que funciona, tá bom? Então, temos 80 vagas. Fabião, e vou além, gente. Assim, é vocês aprenderem a pensar.
O nosso sonho é que vocês assinem o app e fiquem porque gostam, porque tiveram resultado. Não porque precisam da gente, mas porque querem estar com a gente. Exato. Tá? Então, é ensinar vocês a pensar. Isso é tão importante, porque é até importante para vocês saberem diferenciar também quando a gente estiver fazendo besteira ou falando alguma besteira, porque nós somos humanos, né? A gente não está livre de errar. Então, quando a gente ensina as pessoas a pensarem, né? E adequarem a estratégia à carteira de vocês, não são vocês que se adequam à estratégia, é a estratégia que tem que se adequar e caber na vida financeira, em busca da liberdade financeira para vocês. Então, entre no app, façam o best, aprendam a pensar de forma crítica e só fiquem se vocês quiserem estar conosco. O nosso sonho é que um dia todo mundo que está lá com a gente é que estejam lá porque querem e não porque precisam. Tá bom? Exatamente. Então, façam isso. Perfeito. Agora a gente vai voltar aqui para o assunto do dia, que é o Banco do Brasil. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix, né, Fábio Baroni? Você lembra disso, cara? Sensacional essa parte. TechPix, quem não lembra disso? Enfim, vamos voltar a falar do Banco do Brasil. Quem não falou aqui na roda, Tunicão, vamos falar. Tunicão, agora a pergunta que fica para todo mundo, tá? Banco do Brasil está passando por um momento bem turbulento, muitas coisas estão acontecendo. O que você falaria, o Tunicão que faz parte do Elf, do AGF, tá bom? Se você também tiver interesse, vamos deixar o link aqui, a parte do Elf, são clientes que já são atendidos pela equipe lá. Tunicão, como é que você vê tudo isso que está acontecendo e como é que funcionaria o Banco do Brasil? É hora de comprar, é hora de vender? O que você tem a falar sobre isso, Tunicão? Legal, Fabião, obrigado. Realmente, assim, eu acho que o Banco do Brasil, ele nos ensinou várias coisas ao longo desse tempo, né? Acho que se a gente pode tirar algumas lições daí, é que a gente sai desse movimento, talvez um pouco mais de casca de mercado, né? Sobe, desce, aí quando anunciou o resultado estava em 29,40, foi para 25, saiu aquele resultado lá aquele balancete do Banco Central, começaram as conjecturas de quanto que iria sair o resultado, foi para 20, 18, voltou para 19, assim, uma loucura, realmente impossível de prever. E, Fabião, você falou bem, assim, aqui na GF Wealth, o que a gente faz? A gente, para quem não sabe, a gente tem um mandato aqui para cuidar do dinheiro das pessoas, que é algo muito diferente de você montar a sua própria carteira, né? Então, hoje no AGF, a gente tem uma abrangência de serviço muito ampla aqui. A gente atende quem quer fazer sozinho e também aquela pessoa que olha para a gente e fala assim, cara, eu quero seguir essa metodologia de vocês, toma aqui o dinheiro da minha vida, que eu vou lá trabalhar, fazer as minhas coisas e focar no meu trabalho e eu quero ter uma renda passiva lá na frente. Então, quando você recebe essa responsabilidade, a postura que você precisa ter em relação ao mercado, ou seja, precisa apertar o botão ali para comprar 500 mil, 2 milhões de reais para uma pessoa de Banco do Brasil, você tem que estar muito convicto. E quando eu faço isso com o meu dinheiro é uma coisa, quando você faz isso com o dinheiro dos outros é um pouco diferente. Então, o que a gente vem fazendo desde que o Banco do Brasil caiu? Primeiro, antes de cair lá no primeiro trimestre, né, a gente já sabia que existia uma parcela da carteira de agro que estava sendo renegociada, né, aproximadamente 50, 60 bilhões de reais ali já estavam sendo renegociados. Teve um sinal muito ruim lá no primeiro trimestre, que foi o adiamento em 2 dias da divulgação de resultado. Eles soltaram um fato relevante dizendo que a Tarciana, que é a CEO do banco, estava fora, então ela não conseguia conectar, tal. Aquilo lá começou a cheirar meio esquisito. E a gente já passou a agir em algumas carteiras específicas. Então, para aquela pessoa que buscava uma proteção de patrimônio, a gente já pegou o telefone, ó, pode ser que o resultado não venha lá aquelas coisas, vamos... Aqui na época eu lembro que estava R$ 29,00 Banco do Brasil, R$ 29,00 YouTube 3, realizamos algumas trocas ali e tal. Por quê? Porque essa pessoa que tem um patrimônio maior, ela quer a proteção de patrimônio. Então a gente foi agindo assim, mas para aquelas pessoas que entraram, a gente foi comprando meio que a conta-gota, sabe? Não adianta você querer acertar ali o fundo do poço. Inclusive, digo mais, a gente não comprou tudo que a gente tinha para comprar daquelas pessoas que a gente falou que a gente compraria uma posição de Banco do Brasil. A gente deixou para comprar pós-resultado, porque a gente meio que dividiu a aposta. Ó, vamos dividir a aposta. Metade a gente aposta que a cotação está nas mínimas, então vamos comprar, e a outra metade só Deus sabe. Pode ser que depois o resultado vai subir, pode ser que depois o resultado vai cair, e a gente não sabia o que iria acontecer. Então,
Fabião, a gente tem sido bastante criterioso e bastante diligente com as compras que a gente vem fazendo aqui, né? Mas o seguinte, assim, até dividindo com vocês uma percepção, compartilhei lá no Bom Dia com Dividendos, mas o que eu imaginava que poderia acontecer, obviamente ninguém tinha certeza, mas na época que saiu aquele balancete do Banco Central, eu lembro que saiu até uma revisão de projeção do próprio BTG, um relatório do BTG, dizendo que eles imaginavam ali um guidance entre 21 e 25, que justamente foi o guidance que o banco soltou, né? Mas eles estavam imaginando um lucro de 5 bi no trimestre, saiu 3,8. Mas o que eu imagino? O mercado já estava esperando que o lucro ia cair dessa forma, foi uma queda aproximadamente de 40% da projeção do guidance, e a ação, querendo ou não, caiu 40%. Então, o mercado meio que precificou essa queda de lucros, mas existia um componente ali que era uma incerteza, né? A suspensão do guidance que o banco fez lá no primeiro trimestre, embora eles tenham vendido isso hoje na teleconferência, ontem o Giovanni Tobias, que é o CFO, soltou um vídeo também muito interessante, eles falaram que foi muito responsável suspender o guidance, mas quando você suspende o guidance, você deixa todo mundo cego, né? Porque você estava dando um guidance, e não só um guidance, você estava dando datas de pagamento de dividendo, eles fizeram tudo bonitinho lá no começo do ano, mas eles suspenderam a previsão de guidance, então todo mundo ficou feito cego em tiroteio ali. Quando saiu o guidance ontem à noite, eu acho que o mercado meio que preencheu o gap daquela incerteza que existia, ou seja, o resultado já veio ruim mesmo, era isso que a gente estava imaginando, agora é daqui para cima. E eu sou muito, eu acredito muito que o banco tem total potencial de reverter essa situação. Eu acho que para quem monta uma carteira previdenciária, como os nossos clientes da Wealth, ou para você que está assistindo essa live aqui e está fazendo isso sozinho, você tem que se sentir um pequeno dono de um grande negócio, não é isso, Lu, que seu pai ensinou a gente desde sempre? Então, um pequeno dono de um grande negócio, a gente vive isso no AGF. Tem mês que a receita vai para cima, tem vezes que a receita vai para baixo, tem vezes que faz parte do negócio. É normal num negócio, um organismo vivo, viver essas oscilações. Se eles deveriam ter provisionado mais, não deveriam, isso é outra discussão. Mas uma coisa você pode ter certeza, na jornada de investimento de longo prazo, isso você vai viver muito. Então, assim, se o Banco do Brasil demorar 18 meses, 24 meses para reverter o que ele era, paciência, faz parte, acho que estamos no lucro, tenho certeza que ele vai voltar a ser um grande pagador de dividendo e vai trazer muita felicidade aí para quem comprou nesses últimos tempos aí. Pô, falei bastante aqui, vou deixar vocês falarem um pouquinho falou também. bonito, Tonico falou bonito. palestrinha, Tonico. Me inspirei Não, mas aí com a Lu. isso aí. Mas olha, assim, ontem até a gente fez um pregão fechado lá na Pra Assinantes. Inclusive, pessoal, vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Toda quinta-feira a gente faz um pregão fechado para assinantes, que é de lei, todas as quintas-feiras às 18 horas, para quem está lá no app com a gente. E ontem, assim, enfim, entre vários outros papéis que comitê de COSAN, comitê de Taurus, né? Inclusive, ontem tinha saído o balanço, ainda não tive, bom, tudo isso que aconteceu hoje, não tive tempo ainda de ler com calma, farei isso no final de semana, mas até me perdi. Ontem a gente estava comentando, obviamente, o foco foi de novo, né? Mais uma vez, Banco do Brasil, a gente está bem monotemático, né? E aí, assim, houve um silêncio por alguns minutos meio catatônico, né? Depois que o resultado saiu, do tipo, a gente tentando digerir um pouco de quais serão as cenas dos próximos capítulos, né? De novo, né? Eu acho que a bola de cristal aí do pessoal tá meio quebrada, né? Dado o que aconteceu hoje, mas eu acho que tem pontos positivos, né? Dá pra gente ver o copo meio vazio e meio cheio. Meio vazio é que foi ruim. Não tem outra palavra para descrever, a não ser outro adjetivo. Foi ruim. Vendo o copo meio cheio, foi ruim, mas estava todo mundo sabendo que ia ser ruim. E o que foi ruim foi nas linhas que todo mundo esperava, na proporção que todo mundo esperava, já considerando, não considerando a média de mercado, mas considerando a semana passada, o pregão caótico da semana passada, acho que foi sexta passada, quando saíram as prévias prudenciais do Bacen, do mês de maio, que apontava um lucro, né, no mês de maio de 500 milhões. Então, a partir dali, todo mundo já falou, bom, vai vir pior. A única certeza que temos é que vai vir abaixo das expectativas, né?
Quando saiu o balanço, né, e hoje, logo que abriu o pregão, a cotação começou no leilão em queda, né, e depois, enfim, foi só para cima e o resto é história e também não interessa muito, mas além dos motivos que podem ser pontuais, né, específicos do pregão de hoje, né, então ajustes de posições vendidas, ajustes de posições aí dado o vencimento das opções, a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que todo mundo ainda vai se manter cauteloso, mas pelo menos o mercado tem um número no qual mirar e se basear, e basear as suas próximas projeções, né? Foi em massa basicamente todas os relatórios importantes de casas que eu gosto de ler deram como resultado ruim, mas neutro, sem novas perspectivas de reavaliação por enquanto, aguardando também as cenas dos próximos capítulos. Por quê? Esse guidance, na minha visão, ele ainda está, por mais que seja mais conservador em relação ao anterior, ele é otimista dado o cenário atual do que temos hoje, dia 15/8/2025, tá? E aí, parafraseando algumas das coisas interessantes que eu trouxe para vocês do call de resultados do BB hoje, que durou quase 2 horas, enfim, e eu ouvi atentamente, né? Eles foram muito claros e vocais em dizer, e eu acho que um dos pontos positivos também foi, ao contrário do último trimestre, uma comunicação um pouco mais clara e transparente de todos os erros que cometeram e do cenário catastrófico, né, que estão vivendo no agro, principalmente, mas também falaram um pouco mais abertamente sobre os planos para consignado privado, falaram mais abertamente sobre as estratégias que estão adotando, né, de ter um corpo a corpo mais próximo de pessoa física, de pequenas e médias empresas que também está num cenário bastante desafiador. A mudança do tipo de garantia para a nova safra de crédito do agro, né, que está para começar muito em breve. E aí né, algumas frases que eu achei bastante interessante o BB não está de braços cruzados, né? Assim que saiu o resultado do primeiro tri, a gente já se movimentou e claro, sabíamos, né, o mercado já estava precificando um segundo tri mais catastrófico em relação aos números que a gente vinha apresentando antes. E o que eu achei muito interessante também é que eles já falaram abertamente sobre algumas expectativas. Eu acho que assim, gente, você tem que jogar limpo não só quando tudo vai muito bem, mas principalmente quando tudo vai muito mal, que isso tudo fica gravado e eu tenho certeza que o mercado vai cobrar explicações de tudo isso que está gravado no YouTube, inclusive recomendo que vocês assistam o call de resultados do BB, tá? Eles falaram categoricamente de que o terceiro tri ainda virá carregado com o atual comportamento. Apenas retomaremos para melhores patamares no quarto trimestre, quando já estaremos preparados para o próximo ciclo do agro. Então, a nova safra se encontra em fase de desembolso para o plantio, onde temos mais poderio na fase de negociações. Outra coisa que eu achei bastante interessante também foi o corpo a corpo, o jogo, vamos chamar isso de gol de mão, né? Porque assim, a gente sempre traz os pontos negativos de ter a interferência estatal, mas tem que ter alguma coisa positiva também, né? E eu acho que se tem alguma coisa de positiva, eu acho que são alguns insights que o banco pode trazer sobre esses movimentos de recuperação judicial predatória, que praticamente se trata não de uma recuperação judicial, como diz a lei, mas sim se trata de um movimento meramente uma confissão de dívida que o cara usa isso como subterfúgio para não precisar pagar as dívidas que ele sabe que estão a vencer e ter um pouquinho mais de poder de negociação junto ao banco e poder ficar inadimplente sem nada acontecer em troca, tá? Então, eu acho que o banco vai sim ter um corpo a corpo, chegar mais junto, né, de Ministério Público, de AGU, né, se não me engano foi o órgão que eles chegaram a comentar lá no call de resultados, posso estar enganada, desculpe se eu estiver, justamente sobre essas movimentações, dessas recuperações judiciais fakes, vamos dizer assim, né, que tem também impactado bastante o banco, e acho que pode ser que a gente tenha decisões mais favoráveis daqui em diante para esse tipo de recuperação judicial
ser considerada não procedente, vamos dizer assim, e que esse produtor tenha que ir pelas vias negociais junto ao banco e não as vias judiciais, tá? Então, eu acho que, no geral, foi um bom call de resultados para trazer um pouco mais de transparência, de clareza para onde o banco vai agora tomar o que o banco vai tomar como estratégia agora de curtíssimo prazo para mitigar todos esses riscos. Mas eu achei interessante essa fala, né? E eu acho que a gente, como investidor, muitas vezes acha que esses movimentos de recuperação são lineares, né? Então, considerando, e o mercado não está considerando a média, tá? Está considerando o que vai fazer. No máximo, se fizer, já vai ser um bom trabalho se entregar os 21 bilhões no ano de lucro líquido ajustado. Já fez 11,2 no semestre, a gente está falando de 9,8. Se o que os administradores estão falando é verdade, o terceiro TRI ainda vai vir carregado com as questões do agro, vamos falar que a gente vai ter um trimestre muito parecido com o que a gente viu no segundo trimestre, vamos assumir uma pequena melhora e vamos falar que vai dar um lucro de 4 bi no terceiro TRI. Ainda vão faltar 5,8 para cumprir a faixa mínima do guidance. O que, conhecendo o cenário de hoje, a gente não sabe como é que vai estar o cenário no quarto tri, se vai ter uma melhora, né? Eles estão otimistas nesse sentido, de que a nova safra é recorde e de que essas mudanças nas garantias vão ser suficientes para que no primeiro semestre, no final do primeiro semestre de 2026, a taxa de inadimplência média volte para os seus patamares conhecidos entre 2,5% e 3%, tá? Mas para que isso aconteça, antes a gente precisa passar pelo ano de 2025. Então, 21 bilhões, com as informações que temos até o momento, me parece ainda também bastante desafiador e não tão conservador assim. Então, a gente estaria assumindo 5,8 bi no último trimestre de 2025, o que é desafiador com as inadimplências que a gente está vendo por aí, mantendo margem financeira, tá, pessoal? Porque, assim, o banco, claro, é uma máquina de fazer dinheiro, mas lembre-se, não existe almoço grátis. Se você quer um spread maior, você vai num cliente que tem maior risco. Pequenas e médias empresas, pessoas físicas, né? Se você quer menos risco, se expor a mais previsibilidade e menos provisões, que é o que o banco quer fazer, você precisa recorrer para linhas de menor risco, portanto, de menores spreads. Então, é um equilíbrio muito sensível este que o banco quer atingir. É um desafio gigantesco você manter a rentabilidade de margem financeira, ainda recorrendo, né, dando preferência para créditos de maior qualidade que vão ter menor spread. Então, como eles vão fazer, se essas ações mitigatórias serão suficientes, não sabemos, tá? E por fim, uma das coisas que eu achei positiva sob o ponto de vista de preservação de capital, não sob o ponto de vista do acionista, obviamente, e vocês sabem que nós amamos dividendos, mas não dividendos a todo e qualquer custo, né? Não dividendo que coloque em jogo a saúde financeira da companhia a médio e longo prazo, que é o que no final do dia realmente importa e o que realmente faz preço no longo prazo. Então, essa redução de payout para 30% é o que muito em breve deve reverberar nos próximos dias nas previsões de dividendo projetivo, que assim que fizerem feitas, serão automaticamente corrigidas lá no app do AGF. A gente já fez essa conta, inclusive a gente fez essa conta na mentoria e fez essa conta para o pessoal lá do app do AGF, tá? Se distribuir no total 1,13 relativo ao ano de 2025, tá? Neste ano já pagou R$1, mas tem um residual que foi pago em março referente ao quarto tri do ano passado. Se a gente levar em consideração única e exclusivamente pagamentos do exercício de 2025 e estivermos falando de 1,13 por ação, tá? A gente está falando de um preço-teto, considerando a nossa estratégia, o nosso retorno mínimo exigido exclusivamente em proventos de 6%, nós estaríamos falando de um novo preço-teto de aproximadamente 18,83, o que não justifica ninguém fazer, obviamente, nenhuma compra acima deste patamar, neste momento, com as informações que temos hoje em 15/8, tá?
Então, este é o número no qual eu tenho me balizado para fazer novos aportes, ainda em compasso de colher de chá, tá? Pretendo sim fazer novos aportes e quem é assinante também tem acesso lá às nossas movimentações, quando assim o fizermos e divulgarmos para vocês. O que eu digo para vocês é, não deem grandes tacadas, porque essa estratégia pode não dar certo ao longo do caminho. A margem de erro para administração é isso aqui, ó, é um fio de cabelo e não cumpre guidance. Então, se mantenham atentos, não é para todo mundo sair desesperado vendendo, não, calma. Estabeleçam faixas de preço em que vocês vão aumentando o nível do aporte conforme a ação for caindo, se for caindo. Se não cair, você não vai comprar. Se for caindo aos poucos, você já vai ter lá as suas ordenzinhas maravilhosas no VAC, de acordo com o seu poder de fogo, sempre escalonando e dosando caixa. Pode usar o seu caixa de oportunidade, pode ser os dividendos que vão pingando e que você vai guardar agora para esperar o Banco do Brasil cair, o que quer que seja. Os seus aportes mensais feijão com arroz, mas a dica que eu dou para vocês é dosem o caixa. Não dê all-in, não tenta adivinhar qual é a mínima, não tenta dar a grande tacada da sua vida, tá? Vai comprando aos poucos em faixas que vocês vão estabelecer. Então, para mim, eu tenho uma faixa muito clara abaixo dos 18, nos 16, nos 15 e assim sucessivamente. Por enquanto, estou na colher de chá. Se chegar nos 16, 15 reais, começo a aumentar um pouquinho o nível de aporte. Bom? É isso aí, Lulu. Uma coisinha que eu ia falar para vocês, pessoal. Diga. A gente começou com 80 vagas, estamos com 22 só, hein? Então, se você não entrou ainda, eu separei uma notícia, pessoal. Vou falar agora, porque muita gente errou aí na promo. É para falar promo lá dentro do aplicativo, daqui a pouco eu vou falar. E daqui a pouco eu vou mostrar uma notícia que vocês vão ficar muito surpresos, já já. Antes eu vou falar das 22 vagas. Tem 22 vagas aí para você conseguir entrar nessa promoção especial que a gente está fazendo para quem é novo assinante do aplicativo, tá? O que você vai fazer? Você vai no link que está aparecendo no chat agora, somos mais de 3.500 pessoas ao vivo, ou aqui no link que está na descrição aqui do vídeo, tá bom? No canal oficial do Ações Garantem o Futuro. Você vai entrar e vai ir para o WhatsApp oficial do AGF. E lá você já vai estar escrito olá, você só vai enviar o olá. Depois que o robô falar com você, você vai digitar promo. A hora que você digitar promo, se você já é assinante do AGF, você vai receber uma oferta para fazer o BEST, que é o nosso treinamento setorial. Se você ainda não é assinante do AGF, você vai receber uma condição exclusiva para você, para só mais 22. Começamos com 80 vagas, temos 22 vagas só para você entrar nessa live aqui, que muita gente pediu, a gente está fazendo agora, tá bom? Então não deixa de entrar, são apenas 22 vagas do aplicativo. A gente começou com 80, tem apenas 22, acabou, tá bom, pessoal? Agora eu vou fazer o seguinte, o pessoal estava digitando promo, só uma coisa que o Paulinho pediu para eu falar, o pessoal está digitando promo no chat do YouTube, não é, pessoal? Você vai clicar no link que está no chat do YouTube, tá bom? Do Ações Garantem o Futuro aqui. O AGF está mandando aqui, a promoção especial AGF Vagas Limitadas. Ou também que está na descrição do vídeo. Você vai clicar, vai entrar o WhatsApp oficial do AGF, vai abrir uma outra página com o WhatsApp oficial do AGF, que tem esse selinho azul, tá? Que é o verificado. Você vai abrir, vai estar escrito olá, você vai enviar olá. Depois você vai digitar, vai esperar a inteligência vai falar com você, você vai digitar promo e aí você vai poder fazer parte. São 22 vagas. Começamos com 80, são 22 vagas. Nem era para a gente estar fazendo isso aqui, mas vocês pediram, a gente está fazendo. Então é uma oportunidade de você participar da maior comunidade da história de ações aqui no Brasil, tá bom? Agora, Paulinho, eu separei uma notícia aqui, pessoal. Muita gente está falando a respeito dessa queda que teve no Banco do Brasil, não de hoje, obviamente, não caiu, mas eu vou mostrar para vocês aqui que eu separei uma notícia de 2016, tá bom? Porque teve um dia só, quando aconteceu aqui no Banco do Brasil, que ele caiu 15%, mas nesse dia aqui, ó, dia 15 de 3 de 2016, o Banco do Brasil despencou 21% e a Petrobras 10%, tá bom? Foi no dia 15 de 3 de 2016. E aí aqui tá uma notícia do UOL, inclusive, né? Olha aqui, ó, o principal índice da Bolsa fechou terça-feira em queda, com baixa de 3,56, veja, 47 mil pontos naquela época, hein? 47 mil pontos, foi a maior perda percentual diária desde 2 de fevereiro, quando a Bolsa havia caído 4,87.
Essa notícia eu trouxe aqui para vocês, pessoal, para vocês verem como é que funciona o mercado, tá? O mercado, ele age de algumas formas, às vezes, que são precipitadas. Não estou dizendo que esse é o caso que está acontecendo no Banco do Brasil, mas eu estou querendo dizer aqui para você que existem formas das mais diversas pelas quais as ações podem cair. Nesse caso aqui, era um evento, digamos assim, a gente estava falando aqui de política, no caso aqui, com rumores sobre Lula, enfim, isso é o que estava acontecendo em 2016. Se você for pegar 2016, pode tirar, Paulinho, 2016 aconteceu essa queda brusca, gigantesca. Em 2020, a gente teve outra queda também em função da pandemia, né? Que teve, na época lá, foram 3 circuit breakers que aconteceu no mesmo dia, eu lembro. Para quem não sabe o que é o circuit breaker, basicamente é o momento onde alguém desliga da tomada a bolsa para que não haja mais negociações malucas. O pessoal começa a perder a linha porque acha que o mundo vai acabar. Todo mundo começa a vender, despejar ação no mercado e as ações começam a cair vertiginosamente, muito sem propósito. Então as pessoas, a bolsa acaba desligando da tomada. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Analisem os momentos de maior impacto na economia, seja momentos onde aconteceram impacto mundial no caso da pandemia, ou impacto local no caso político que eu mostrei aí para vocês, e vejam o que aconteceu se você tivesse comprado boas empresas em bons momentos. E aí me vem o Pedro na cabeça, Pedro Gaudi, que tem milhares de anos no mercado de ações, e eu acho isso sensacional, porque a gente sempre aprende com ele aqui no OGF, ele que faz parte da casa de análise, ele é o chefe da casa de análise aqui do OGF, escreve análises belíssimas, que está no aplicativo que eu mostrei aqui para vocês, tem 22 vagas para você entrar. Pedrão, o que na sua cabeça passa quando você vê momentos turbulentos como esse que está acontecendo no Banco do Brasil, mas não só como no Banco do Brasil, já aconteceu com várias outras empresas. Pegando rápido na memória aqui, Bradesco, Taesa em 2019, dá para você elencar uma pancada, na verdade. A verdade é essa. Eu queria saber de você, o que você presenciou que te chamou a atenção nessas boas empresas durante todo esse tempo que você está no mercado, e eu queria saber o que acontece depois de um bom tempo com o investidor comprando e sendo sócio parceiro, como a gente defende no AGF, o que acontece no longo prazo com essas pessoas e esses investidores? E conta pra gente o que você viu aí ao longo dos anos em relação a boas empresas caindo. Então, pessoal, é interessante porque você vê muito assim, é uma questão de estratégia. Então, você tem muito investidor imediatista, né? Então, assim, ele só quer ganhar no mês, na semana, né? Tacada rápida, day trade. Esse cidadão, quando compra no Banco do Brasil a 29, o papel cai, o mundo para ele acabou, né? E para quem tem estratégia de longo prazo, o mundo está começando de novo, né? Porque você vai repor papel na tua carteira, porque a tua visão não é agora. Então, assim, depende muito da estratégia. Eu adorei ter vindo aqui para a GF, justamente porque eu defendo muito isso, né? Você tem que comprar papel a longo prazo, né? Você montar a sua carteira previdenciária e a partir daí você tem um fluxo de dividendos, né? A bolsa não é cassino, a bolsa é uma estratégia. Você jogando bem a estratégia é vencedora. Eu me divirto quando vejo o pessoal passar nervoso, sinceramente. É maravilhoso. Pior que é isso mesmo, né? No final do dia é o que acaba acontecendo, né? Muita gente mandando aqui, ó. A Juliana mandou, Pedrão ama o Morning Call. Para quem não sabe, o Morning Call acontece todos os dias, né? Com o Pedrão apresentando ao lado da Fabi, tá bem legal o Morning Call, muita gente elogiando, viu, Pedrão? É um novo quadro que o AGF está fazendo, a pedido de vocês, tudo que a gente faz é a pedido de vocês, então isso é muito bacana. Vamos ler um pouquinho as mensagens aqui antes de encerrar, ler as mensagens aqui da galera que está falando. Humberto falando. Eu li uma aqui, Fabio. O Roque Filho falando. São contextos diferentes. O risco estrutural que o BB passa hoje não é igual a épocas passadas. Roque, é muito fácil você falar hoje do conforto da sua casa em 2025. Verdade. 2016... Vocês acham que vocês viram queda? Gente, vocês não iam aguentar 2000. O Pedro tá rindo porque, assim, gente, vocês acham que vocês viram queda, né? Pandemia foi forte, né? Mas a pandemia subiu assim rapidinho, né? 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Foi doído, Lulu. Foram, assim, 5 anos. E não é que tinha um pregão de aleluia, vamos dar uma respirada. Não. Assim, a minha recordação é vívida.
foi assim, eu não sei se vocês já assistiram um filme de terror bem antigo, se chama O Albergue, que as pessoas iam Albergue, viajar para o leste europeu e ficavam presas num jogo, e aí eram torturadas. Eu lembro de um do Albergue, que era um cara pesado, hein, Lu? Já é filme que pesado esse aí, cara, velho. era assim que eu me. Era assim, quem investia naquela época se sentia assim. Era uma morte lenta, dolorosa, era assim, torturante, tá? Porque não tinha luz no fim do túnel. Hoje, se você acha que o problema é estrutural, na época não tinha nem estrutura pra gente. Era outra coisa, gente. Assim, ano que vem, talvez, vamos ver. Eu não quero né, ficar falando de política aqui, mas enfim. Talvez a gente experimente alguma coisa parecidíssima, né? Pouco parecida, se ano que vem a gente tiver uma reeleição, né? Um Lula 4. Aí, talvez, quem sabe, vocês vão chegar perto do que foi o período de 2012 a 2016. Mas, assim, antes disso, quem não viveu, não fala, porque, assim, era um serviço de profissional, tá? Assim, foi muito tenso, de verdade. Então, assim, quando a gente vê quedas como essa, né? E a gente já viu muitas quedas ao longo do caminho, né? Só você passando para viver. E claro que quando você está vivenciando isso, a gente sempre tende, viu, Rock, a subestimar as quedas passadas e superestimar as quedas que a gente está vivendo no presente, tá? Daqui 5 anos, eu espero que essa live ainda esteja por aqui e que a gente tenha a oportunidade de reprisar isso aqui, que a gente assista. Tomara que a gente esteja rindo e falando, nossa, meu Deus, nossa, estava todo mundo preocupado com uma quedinha de 30%, né? Caramba, não era nada, né? Hoje o Banco do Brasil está passando sim por um problema estrutural, né? Então, a gente sempre tende a subestimar as quedas passadas e superestimar aquelas que a gente está vivendo, porque a que a gente está vivendo é a que está doendo agora, né? Então, quem apanha não esquece, né? Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Então, é importante para criar casca também, né? Passar por momentos como esse e até para vocês entenderem, pessoal, que assim, investir em bolsa é simples, mas não é fácil, né? Existe um motivo do porquê não existem muitos Barces por aí, né? É fácil de falar, mas é difícil de fazer, tá bom? E a nossa ideia aqui, abrindo essas lives e na construção do AGF, é justamente fazer essa jornada financeira de vocês ficar um pouco mais leve. Não vai ficar mais fácil, mas vai ficar mais simples e jogando junto com gente que está remando para o mesmo lado, fica menos desafiador, vamos dizer assim, de estar com medo e vai com medo mesmo, tá? E na nossa experiência é o jeito que funciona, né, Fabião? Exatamente, é sempre assim que funciona. Essa de 2012 que você falou foi doída, né? Caía e não parava ali. Nossa, como foi doído. Torturante o negócio. Eu acho que eu vou tatuar, viu, É Fábio? uma boa, Podia viu? tatuar, né? Essa eu lembro também, viu? Até a de 2008 foi rapidinha. A 2008 foi passageira, super Foi, fácil. né? Aí 9 subiu pra caramba, ainda teve uns IPO aí em 2009, 2010, né? Puta merda, foi dureza mesmo. Pessoal, acho que esse ó, só para lembrar que o pessoal pediu para lembrar, agora são 8 vagas, tá? Últimas 8 vagas. Saúde, Lulu. Últimas 8 vagas aí que você tem para entrar no aplicativo do AGF. Ó. O link está na descrição, o link está aqui no chat, aqui do lado. Então, vamos relembrar a última vez. Clicou no link, você vai abrir o WhatsApp verificado do AGF nessa live, que é a live oficial, no canal oficial do Ações Garantem o Futuro, no Ações Garantem o Futuro aqui no YouTube. Você vai clicar em abrir, vai estar escrito Olá. Você envia a mensagem Olá, e aí vai receber um texto, você vai digitar promo. Digitou promo, você vai receber a promoção. Se você não for assinante do aplicativo, você vai ter uma promoção exclusiva para você. Se você já for assinante, você vai receber uma promoção do BEST, tá bom? Que é o treinamento setorial do AGF. Você vai gostar demais. Entra agora para essa comunidade, que é a maior comunidade do Brasil em ações, tá bom? Isso é muito bacana, a gente tem o maior orgulho de dizer isso. A gente fala de peito aberto, estufado, e a gente só existe porque vocês também nos dão esse apoio, nos dão essa moral, e isso é muito bacana. Quero pedir para vocês também darem um curtir nessa live, tá bom? Deixem o joinha aqui, espalhem para o máximo de pessoas possível. A gente falou bastante do Banco do Brasil aqui, porque foi muito pedido. Então, tá todo mundo doente, tá todo mundo doído, e pede para a gente abrir live, nós vamos abrir live aqui, tá bom? Para defender isso, não defender o Banco do Brasil, mas defender o mercado de ações, que é o que a gente sempre fala e faz. A nossa pele está em risco porque nós investimos em ações
há mais de década aqui, então isso é muito bacana, e a gente defende o legado aqui do Luiz Barsi aqui no AGF, que é o que nós sempre fizemos e sempre vamos fazer. Não existe riqueza do dia para a noite, nós não acreditamos nisso, nunca vamos vender isso para vocês, tá bom? Mas existe sim um método comprovado e eficiente que faz com que você viva de dividendos através dos anos, tá? Demora, mas acontece. E quando acontece, a gente fica feliz, vocês vão ficar muito felizes e vão lembrar disso que está acontecendo. Olha, entrem aqui no aplicativo, tá bom? Link tá na descrição, link aqui na tela, são só 8 vagas. A gente começou com 80 vagas, são 8 vagas agora. Vai clicar no link, vai abrir o WhatsApp oficial do AGF, você vai clicar em abrir, vai estar escrito olá, você envia, olá. E depois você vai digitar promo e vai entrar nesse que é o maior aplicativo aí do Brasil, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Pessoal, muita gente aqui no chat, eu quero dizer assim, do fundo do coração, muitíssimo obrigado, tá bom? Muito obrigado por vocês nos acompanharem aí, ficamos em mais de 3.500 pessoas, muito bacana, deixa seu comentário aqui, se você tem Banco do Brasil na carteira, se você tá com medo, se você não tá com medo, digita aqui, tá bom? Embaixo do YouTube. Eu quero desejar aí um belíssima final de sexta-feira, um belíssimo final de semana a todos aqui, para vocês que estão aqui com a gente, o José, a Ana, o Guto, o Gutão, abração, Rodrigo, o Alessandra, o Helder, o Jean, pessoal, muitíssimo obrigado, Lulu, Tunicão, Pedrão, muitíssimo obrigado. Acho que essa live foi sensacional aqui ao lado de vocês, sempre é muito bacana, eu quero deixar um grande muito bom. E um baita final de semana para todos nós. Vamos rezar para que o banco caia. No final do dia é o que todos nós queremos. Não é isso, pessoal? Um beijo para todos. Isso aí. É isso, gente. Que a Nossa Senhora dos Dividendos abençoe. É isso aí. Bora para mais uma semana. Vai abençoar. Nossa Senhora da Basileia. Nossa Senhora da Basileia. Isso aí, Nossa Senhora do Payout. Gente, muito obrigada. Bom final de semana. Bom descanso. Para de pensar em ação e vai curtir a vida. Valeu, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, tchau.